A todos vocês que acompanham o canal Café Concurseiro, hoje nós daremos continuidade à aula gravada e postada aqui acerca da Lei 036 de 98, que fala sobre o regime jurídico dos servidores públicos de Marituba, município do estado do Pará. Nós daremos continuidade a partir do artigo 15, que fala sobre o concurso público. Antes de começarmos a falar sobre essa lei, pessoal, eu digo que é imprescindível a leitura da lei em sentido estrito, da lei ali, da forma como ela está publicada. Porque o perfil da banca que irá aplicar o certame, a prova, melhor dizendo, dos senhores, para a GCM, ela tem um perfil de cobrança mais literal. Ela tem uma pequena cobrança acerca de jurisprudência, de posicionamentos doutrinários, se atendo muito mais à legislação, à letra de lei. Então, a leitura da lei seca é indispensável para vocês conseguirem a compreensão e a execução melhor das questões na hora da prova. Sem mais delongas, a gente já parte aqui para passar pelos principais artigos e comentaremos aqueles artigos que merecem os devidos comentários. Logo no artigo 15, nós temos informações sobre o concurso público. O concurso público ele será promovido de provas ou de provas e títulos. Não há um certame, pessoal, que exija só a comprovação de títulos, sem haver a comprovação de provas. Ou ele é de provas ou de provas e títulos, e jamais só de títulos. Outra coisa também, a gente fala sobre o prazo de validade do certame público, que ele será um prazo de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Uma pegadinha que pode ser trazida para vocês é que um concurso público ele pode ser lançado com a validade de 1 ano, e a banca dizer que ele terá uma validade de mais 2 anos. Na verdade, o texto diz bem claro, ele terá a validade de 2 anos, mas ele pode ter a validade de 1 ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, eu já vi questões que cobram dessa forma, tentando pegar o candidato ali mais desavisado. Outro ponto aqui a ser destacado é sobre o parágrafo único, logo após o artigo 16, que fala sobre o prazo de validade do concurso público, é que essas condições de realização do concurso público, ela deve ser noticiada através do sistema de comunicação que o município dispuser. Em muitas cidades pequenas, todos os atos que o município, melhor dizendo, que o gestor do município pratica, é publicado ali no mural da própria prefeitura. Pode ser publicado nesse mural, mas o mais correto e o mais difundido hoje é a publicação no portal da transparência, porque ele tem um alcance muito maior e dá uma publicidade muito melhor. Inclusive, não só o edital, mas também as convocações e as demais fases do concurso público, elas devem ser publicadas ali no portal da transparência, terá uma eficiência muito maior. Dito isso, nós já partimos aqui para o artigo 17, que fala sobre a posse. A posse ela é a aceitação expressa das atribuições, dos deveres e responsabilidades que são inerentes ao cargo público. Então, fazemos aqui alusão à luva, né? A partir do momento que o servidor aceita o cargo público, né? Que ele toma posse, é como se ele estivesse utilizando a luva, é a aceitação expressa dessas atribuições. Tem artigos aqui que nem merecem tantos comentários, são bem subjetivos. Dito isso, a gente já parte aqui para o parágrafo 1º, dizendo que a posse ela acontecerá num prazo improrrogável de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento pelo órgão oficial do município. Então, bastante atenção com esses prazos. Aqui na nossa legislação temos vários prazos. Temos o prazo do concurso público, temos o prazo do estágio probatório, temos esse prazo da posse, que ele inclusive é improrrogável. Então, são prazos que merecem atenção, porque a banca pode trocar esses prazos, né, mencionando outros prazos e fazendo com que o candidato erre a questão, certo? Aqui no parágrafo 2º diz que a posse dos cargos de provimento de cargos por nomeação e ascensão. Outro ponto que eu acredito que a banca não vai entrar é sobre a transferência e a ascensão, porque a transferência e a ascensão são figuras inconstitucionais. Por quê? Assim como eu disse lá no primeiro vídeo, eu vou inclusive deixar o link da primeira aula. Nesta aula, a ascensão é como se, trazendo aqui o exemplo que eu citei no primeiro vídeo, é como se você fizesse um concurso, pegaremos aqui, por exemplo, o cargo de escrivão
da Polícia Civil. É como se ele fizesse o concurso para escrivão e conseguisse ascender para o cargo de delegado. Nós sabemos que antigamente isso poderia acontecer. Hoje isso não pode acontecer mais. Se ele quiser estar no cargo de delegado, ele precisa passar por todas as fases daquele cargo. Precisa fazer um novo concurso, passar pelo estágio probatório, fazer todo o rito processual que ele fez para assumir o primeiro cargo. Então aqui, isso daqui ratifica ainda mais que essa ascensão ela é a aceitação de outro cargo, porque diz que haverá posse nos casos que tem a nomeação por ascensão. Então, é uma figura inconstitucional. Eu acredito que a banca não vai entrar nessa celeuma, nesse nível de cobrança, certo? Aqui a gente fala do parágrafo 3º, que fala que a posse na posse do servidor, ele deve apresentar a declaração de bens que constituem o seu patrimônio e também a declaração de não exercer outro cargo ou função pública. Pessoal, por que o servidor ele precisa dessa declaração de bens que constituem o seu patrimônio? Para que a administração pública possa avaliar a evolução patrimonial do servidor. Pode ser que a evolução patrimonial daquele servidor, lotado no cargo que vocês estão concorrendo, não condiz com a remuneração que ele está ganhando. Então, por isso essa declaração é importante. E também a questão de não exercer outro emprego, ou outro cargo, emprego em função pública, para não haver um choque de horários. Então, assim, esses bens, eles são declarados para que haja esse acompanhamento da evolução patrimonial do servidor. E sobre a questão dos cargos, de outros cargos ou empregos públicos, há situações que elas permitem a acumulação, como é o caso das situações que estão previstas na Constituição Federal de 88, certo? Naqueles casos ali, pode havendo compatibilidade de horários, certo? A gente pode ter a acumulação daqueles cargos que são 2 cargos de professor, ou um cargo de professor com outro cargo de técnico ou científico, ou dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentares. Pessoal, então a gente parte aqui para o nosso artigo 18, que fala que a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Ou seja, pessoal, a etapa de avaliação, existe uma etapa de avaliação médica, certo? Vocês farão essa etapa. E antes da posse, a gente ainda tem essa inspeção médica oficial. Por quê? A administração pública ela não quer empossar um servidor que já está com alguma enfermidade, que logo após estar empossado ingresse com atestados ou com licenças. E assim, a administração pública, quando ela promove os seus certames, é justamente porque está precisando de efetivo. Então, se ela não toma essas precauções e contrata, digamos assim, nomeia servidores que estejam com essas enfermidades e que possam vir a se utilizar de atestados, automaticamente ela não está cumprindo com o seu papel, que é o preenchimento do corpo efetivo trabalhando. Então, por isso que antes da posse ainda, tem que ter essa prévia inspeção médica oficial, certo? Contextualizando aqui para ficar bem entendido por vocês, pessoal, mas são artigos assim que eles demandam comentários mais extensos, certo? Dito isso, a gente parte aqui para o nosso parágrafo único, que diz que só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Então tem que ter as duas aptidões, aptidão física e aptidão mental. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então isso é considerado exercício quando você desempenha as atribuições que são inerentes ao cargo. Aqui, logo no nosso parágrafo 1º, após o artigo 19, já fala que é de 3 dias improrrogável o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse. Então, aqui eu chamo sua atenção mais uma vez, nós temos outro prazo, certo? A banca pode trazer, pode diferenciar esses prazos, pode mencionar outros prazos. Então, se servir de ajuda para vocês, faça inclusive um comparativo com o prazo do estágio probatório. Só faça um comparativo do número, porque no estágio probatório nós temos um prazo de 3 anos. Aqui nós temos um prazo de 3, só que é 3 dias. Se ajudar você, é um prazo que você precisa, não vai precisar assim, diferenciar os dias.
apenas diferenciar a quantidade de dias, melhor dizendo, né? Uns são dias e outros são anos, mas todos foram número 3. Outro ponto também que merece destaque é que será tornado sem efeito o ato de provimento se não ocorrer a posse do exercício nos prazos previstos nessa lei. Ponto importante que as bancas gostam de mencionar acerca desse texto é que aquele que não tomar posse no prazo legal, não entrar em exercício, ele será exonerado ou ele será demitido. Na verdade, esse ato ele apenas será tornado sem efeito. Não terão essas duas figuras, até porque a demissão ela decorre de uma sanção, certo? De uma punição, ela tem caráter punitivo, e a exoneração ela não tem esse caráter punitivo, certo? Então, apenas será tornado sem efeito, né, esse ato de provimento. Outro ponto que merece destaque aqui é que a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor é que lhe compete dar o exercício. Então, aqui, aquela autoridade ali para a qual o servidor foi designado é que tem competência para dar o exercício àquele servidor. Nós já estamos aqui agora no artigo no 20. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Pessoal, todas as informações, a partir do momento que vocês tomarem posse e entrarem em exercício, existe um assentamento individual, fichas individuais do servidor. Todas as informações estarão presentes lá na ficha dos senhores, certo? Então, esse início, o início, a interrupção e o reinício do exercício, todas elas constarão lá na sua ficha, no seu assentamento individual, como diz o diploma legal, que mais à frente servirão, inclusive, de respaldo de informações para que vocês se aposentem ou possam pleitear qualquer outro direito, certo? Outro ponto importante aqui é acerca da promoção, no artigo 21. A promoção ou ascensão não interrompe o tempo de serviço, que é contado no novo posicionamento da carreira, a partir da data da publicação do ato que promover ou ascender o servidor. Então aqui, mais uma vez, a gente destaca a figura da ascensão, tomem cuidado com a ascensão. A ascensão é uma figura que não tem compatibilidade com a Constituição, certo? Mas a promoção sim. Então, o que diz a promoção? O servidor ele está lotado no cargo, na carreira, e ele foi promovido, certo? Então, o tempo de exercício não começa a contar do zero. Aquele tempo de exercício não será interrompido, certo? Dito isso, a gente parte para o nosso artigo 22, que fala o seguinte: além das hipóteses legalmente admitidas, o servidor pode ser autorizado a afastar-se do exercício do cargo. Pessoal, aqui ele pode se afastar em todas as esferas, na verdade, assim, para representar qualquer um dos entes, tanto município, estado, quanto o país. Mas ele tem que ter um prazo certo de duração. A banca pode dizer que é independentemente do prazo. E esse afastamento ele será para realizar serviço, missão, estudo ou representação do ente, que são, podendo ser município, estado ou então país. E também para estar presente em eventos oficiais, podendo ser inclusive no território nacional ou inclusive no exterior. Dito isso, nós partimos aqui para o artigo 23, que fala sobre o estágio probatório, né? Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a um estágio probatório de 3 anos, que é o prazo que eu já havia comentado com vocês aqui no início da aula, certo? Aquele servidor que possui cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração, não cumpre esse estágio probatório. Esse estágio probatório é apenas para aqueles servidores que são efetivos, e para que esse servidor passe, após ele passar por esses 3 anos, vocês vão ver mais à frente que há prazos em que o avaliador irá dizer se aquele servidor está atingindo os requisitos para que ele possa cumprir de fato o estágio probatório. Então tem certos requisitos: idoneidade moral, assiduidade, disciplina, produtividade e responsabilidade. Pessoal, assiduidade, no caso, é o comparecimento ali do servidor todos os dias de forma assídua no serviço. Aquele servidor que não falta, que realmente a gente vai ver mais para frente também que tem um período ali do dia, mesmo que ele chegue atrasado,
Se ele passar daquela quantidade de tempo, né, já não é contabilizado mais um dia de serviço. E aqui eu trago, inclusive, um mnemônico para vocês, caso vocês queiram memorizar esses requisitos, para aqueles que gostam de mnemônico e gostam também de memorizar esses requisitos, é o pai de Ré, né? Então aqui a gente está falando de produtividade, assiduidade, idoneidade moral, disciplina e responsabilidade. E outra observação que eu trago para vocês, pessoal, é que somente após o estágio probatório é que o servidor estará estável, é que vocês vão adquirir a estabilidade. Só a título de informação para vocês, pessoal, os juízes e os membros do MP, eles possuem uma garantia acima da estabilidade, eles possuem a vitaliciedade. Então, só a título de informação, acredito que isso não vai ser cobrado na prova de vocês, mas serve aí de conhecimento para vocês em outros certames também. Aqui a gente já parte do nosso parágrafo primeiro, que diz o seguinte: compete ao chefe imediato fazer o acompanhamento das atividades do servidor em estágio probatório, é o que eu acabei de dizer, devendo, sob pena de destituição da função, pronunciar-se conclusivamente sobre o atendimento dos requisitos. Então ele vai ter que se pronunciar sobre os requisitos que a gente acabou de falar, que estão, né, fixados aqui no referido estágio, a cada 90 dias, certo? Então, pessoal, a cada 90 dias vai ter um parecer para averiguar se o servidor está cumprindo os critérios que são estabelecidos, né, para ele concluir o estágio probatório. Outro ponto também aqui no parágrafo 2º é que fica também o chefe imediato sob pena de destituição da função, incumbido de encaminhar à autoridade superior do órgão o relatório circunstanciado e conclusivo sobre o estágio probatório do servidor, no prazo de 60 dias antes de vencer o prazo final do estágio. O que isso quer dizer? O estágio probatório possui um prazo de 3 anos. A cada 90 dias, o superior imediato, o chefe imediato, irá emitir um relatório. E nos 60 dias que antecedem o prazo final do estágio probatório, ou seja, um prazo de 3 anos, ele tem que enviar esse documento, né, um relatório circunstanciado conclusivo sobre o estágio probatório do servidor. Outro ponto importante sobre o estágio probatório que a banca pode vir a trazer para vocês, vir a cobrar de vocês aqui na prova, é que o estágio probatório ele deve ser cumprido distintamente a cada cargo, caso o servidor possua, né, um outro cargo que possa ser cumulativo. Ou seja, nós temos um cumprimento do estágio probatório de forma distinta, ele não é cumulativo. Então, digamos que o servidor esteja, né, ou tenha cumprido o estágio probatório referente a um cargo, né, irá cumprir o estágio probatório referente a outro cargo. Esses prazos eles não se cumulam, são prazos que devem ser cumpridos distintamente, certo, pessoal? E o cumprimento do estágio probatório é indispensável. Já no parágrafo 6º diz que o servidor não aprovado em estágio probatório, ele será exonerado e caso ele seja estável, ele será reconduzido ao cargo que anteriormente ele ocupava, certo? Observando o que está disposto no parágrafo 2º do artigo 32. Normalmente a banca, pessoal, ela também gosta de trocar esses termos, dizendo que o servidor que não foi aprovado no estágio probatório, ele será demitido, ele será revertido ou qualquer outro tipo de situação, diferente do que nos diz o diploma legal. Pessoal, eu não vou estender essa aula, vou gravar as próximas aulas nos outros vídeos para não ficar um vídeo muito grande. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com quem está se preparando também para esse certame. E na próxima semana a gente vai gravar mais aulas para ajudar vocês aí a lograrem êxito nesse certame. Até a próxima.